Sejam muito bem-vindos de forma oficial agora, todos vocês. Vamos iniciar a disciplina de cálculo 1 com funções, né? Sem mais delongas, né? Nós sabemos que vamos ver derivadas, depois, aliás, funções, limites, derivadas, aplicações de derivadas, gráficos, que não deixa de ser aplicação de derivadas, e noções de integrais. Comecemos então com as funções. Aqui nós temos dois gráficos, o da esquerda, que é uma função de x, né? E o da direita é um gráfico também, né? Mas ele não é uma função de x, né? Porque para ser função de x, um x, ele só pode levar para um único y, né? Porque se você diz aqui que x igual a quanto que vale y? Né? Y vale esse valor ou vale esse valor? Você não sabe, né? Isso não é função. A função tem que estar bem definida, né? Aqui sim, ó. Pode até acontecer de 2x, né? Um xa e um xb, né? Levar para o mesmo y, né? O f de a ser igual ao f de b. Isso não tem problema algum, isso é função, né? Mas eu tenho que ter certeza, para aquele x vai para tal y, né? Aqui eu não tenho, aqui eu não sei se vai para esse y ou para esse, né? Aqui eu tenho certeza, ó, esse x tem o y bem definido, esse x até pode ser o mesmo y, mas está bem definido. Então quer dizer que um círculo não é uma função? Exato. Um círculo, né, não é uma função. Se você tem esse gráfico aqui, que você já viu tanto na vida, isso aqui não é uma função. Tá? Por quê? Para esse x você vai para aquele y, né? Ou para o y de baixo. Logo, o círculo não é uma função. Na verdade, preciso de pelo menos duas funções para representar um círculo. As funções elas podem estar na forma de tabelas, não vai ser tão comum para nós, né? Ou na forma de equações, né? Na forma de equações vai ser a forma que nós vamos utilizar durante toda a nossa disciplina. Se eu tenho y relacionado com x dessa forma, eu digo que y é igual a função de x, né? Posso trocar y por f de x. Só isso. Funções que eu tenho que decorar, tal como eu sei a tabuada, ou pelo menos deveria saber a tabuada, né? Y é igual a x, né? Natural, essa função, quando x é 1, y é 1, x é 2, y é 2, e vai ser essa reta 45 graus. Nem pode ser nada diferente disso. É evidente. Y igual a x quadrado é uma parábola, nós sabemos também. Y igual a x ao cubo não é nada tão diferente da parábola, né? Só que ao invés de continuar positivo, vem aqui para o negativo, porque um número negativo ao cubo continua sendo um número negativo. Então, esses três primeiros são muito fáceis, né? Muito fáceis de decorar. Agora, os respectivos aqui também não são difíceis, né? Porque esse aqui você poderia dizer que é x igual a y ao cubo, né? X igual a y ao cubo, ao contrário, né? Só troca os eixos x por y, né? Então, essas duas aqui são muito parecidas, né? Uma inversa da outra. E essa daqui você poderia dizer que é x igual a y ao quadrado, né? X igual a y quadrado seria esse gráfico aqui, ó. Ocorre que você não faz a parte de baixo, porque não é x igual a y quadrado, e sim y igual a raiz de x. A função de cima é y igual a raiz de x, e a função de baixo é outra. A função é y igual a menos raiz de x. Então, para eu representar essa função como uma função de x, eu preciso de duas funções para representar essa parábola deitada. Agora, se fosse x igual a f de y, aí basta uma função. Aí basta x igual a y quadrado. Mas daí é x igual a f de y. E aí ela tem que passar em outro teste, que é no teste dessa reta horizontal, aqui, não no da vertical. No da vertical ela não passa, ó, aqui pega dois pontos. Então, y igual a f de x. Se eu quiser desenhar essa curva completa, essa parábola toda, eu preciso de duas funções. Y igual a 1 sobre x não tem nada a ver com esses gráficos aqui.
mas é fácil de entender que quando x é pequeno, y é grande. E quando x é grande, y é pequeno. Então, esse gráfico aqui ele fica bem fácil de ser compreendido, né? E quando x é negativo, é algo bastante semelhante. Y nunca é zero, a não ser no infinito. Né? E x não pode ser zero, a função não existe para x igual a zero. Porque quando vai para um zero positivo, né, um zero mais, ela vai para mais infinito. Né? Quando x tende a zero mais, né, eu tenho y tendendo a mais infinito. E aqui também, quando x tende a zero menos, né, o lado de cá, como consequência, y tende a menos infinito. E no zero, sabe Deus? Pode ser qualquer coisa. É indeterminado. A função módulo, o valor absoluto, nós já conhecemos bem também, torna na marra positivo. É isso. Né? Então, qualquer número vai ficar positivo. Aqui está o gráfico de y igual a x, módulo de x. Né? Se fosse y igual a x, ia continuar aqui. Né? Como é módulo, né? Torna na marra positivo. As funções também podem ser definidas por partes. A função não precisa necessariamente ser válida de menos infinito a mais infinito. Você define uma função f, né? Poderia chamar função g, função k, função caneca, né? O normal é f, porque f é a primeira letra de função. Então, essa função ela vale zero quando x menor que menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso desenhar aqui o eixo x, né? Desenho aqui o eixo y e vou colocar esses valores aqui, ó. Menos 1. Depois eu tenho 1. Agora eu posso fazer o gráfico. Quando x menor que menos 1, ou igual, né? Ela vale 0. Vou colocar uma corzinha aqui para ajudar. Então ela vale 0, inclusive em menos 1. Agora, entre menos 1 e 1, sem contar o menos 1 e 1, exclusive, né? Ela é um círculo de raio 1. Vou mudar a cor. Como é que você sabe? Porque eu sei. Eu sei que a função x² mais y² igual a raio ao quadrado é um círculo. Então, y vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de raio ao quadrado menos x ao quadrado, que tem tudo a ver com essa função, só que aqui só foi colocado mais. Então, o gráfico vai daqui até aqui e é um círculo. Um semicírculo, né? Claro que ele vai passar pelo ponto 1 aqui, uma vez que o raio é 1. E depois, quando x é maior do que 1, a função é y igual a x. Vou fazer com outra cor, vou pegar esse roxinho, y igual a x, então vou pegar daqui até aqui, parece que ele não mudou de cor. Vou pegar, né, daqui até aqui, inclusive o 1, e agora como se fosse y igual a x. E esse é o gráfico desta função, que também está desenhado aqui, né? Muito mais caprichado. Aí, por que aqui não tem bola aberta? Porque ele não fez com cores diferentes. Se tivesse feito com cores diferentes, você ia saber que essa bola é fechada por essa função zero aqui, por conta desse igual aqui. O que é domínio e o que é imagem de uma função? O que eu domino da matéria, eu posso explicar para alguém. A função é a função professor. O professor só consegue passar o conteúdo, que é a imagem da matéria, se ele domina a matéria. Senão não tem como, ninguém é mágico. A função também. Se eu tenho uma função, por exemplo, y igual a 1 sobre x. O que essa função consegue transformar de x? Qualquer x, desde que x não seja zero. Esse é o domínio. Se eu tenho a função y igual a raiz de x, essa função aqui, ela consegue trabalhar com o quê? Com os x maiores ou iguais a zero. Então, o domínio dessa função, normalmente o conjunto a gente bota com letra dupla, né? O domínio, ele é x maior ou igual a zero. Se eu colocar qualquer valor maior ou igual a zero dentro dessa raiz,
eu vou obter uma imagem. Né? A imagem é o y. A imagem também vai ser y maior ou igual a 0. Só isso. Domínios são os valores de x que a função é capaz de transformar. E imagens são os valores que a função retorna quando colocado nela um domínio, que a função transformou depois de aplicado ela o domínio. Algumas dicas, alguns exercícios, né? Se eu tenho essa função aqui, ó, x² menos 4 dividido por x menos 2, pede-se encontre o domínio dessa função. O domínio são aquelas funções, aqueles valores, não aquelas funções. Domínio são os valores de x que a função consegue transformar. Né? Bom, a função consegue transformar todos os números que aqui não tem problema nenhum, aqui embaixo vai ter. Né? Eu tenho um problema quando x menos 2 for igual a 0. Então, eu sei que isso aqui tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de 2. Esse é o domínio dessa função. Eu vou escrever assim, ó. Domínio de f é igual. Você pode escrever de um jeito bem elegante, assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x diferente de 2. Essa é a forma elegante, formal de se escrever. Qual que é a imagem? Bom, não foi pedido, mas a gente vai colocar, né? A imagem de f é igual a y pertencente aos reais, tal que... Agora eu tenho que pensar. Se eu colocar qualquer x aqui em cima, bom, isso aqui sempre vai dar positivo. O menor valor que vai dar aqui em cima vai ser 0. Bom, quando x for 0, aqui em cima vai ser 0. Não, o menor valor que vai dar ali em cima é menos 4. Quando x for 0, ali em cima é menos 4. Então ali em cima vai de menos 4 para cima. Aqui embaixo, só não pode ser 2, mas pode ser positivo e negativo, qualquer coisa. Eu consigo dizer que a imagem aí vai ser quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Mas não é bem assim. Ó. Veja aqui que dá a gente inventar exercício, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou rever esse exercício, vou revisitá-lo de outra forma. Né? Eu vou escrever assim, f de x igual a... Esse x² menos 4 não pode ser x menos 2, x mais 2 dividido por x menos 2? Claro que pode, né? Porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você cortar esse com esse, olha aqui, ó, f de x ficou igual a x mais 2. E aí vem a minha pergunta. Depois dessa simplificação feita, você quer dizer que x mais 2 é igual a x² menos 4 dividido por x menos 2? É mais ou menos isso, mas não bem isso. Não bem isso. Tá? De fato, eu consigo simplificar, e se eu fizer o gráfico, né, olha aqui, ó, o gráfico do que nós estamos fazendo é essa reta, mas ela não existe em x igual a 2, ó, bola aberta. Então, a imagem vai ser y pertencente aos reais, tal que y diferente de 4, né? Ficou fácil quando eu olho para o gráfico. Sem olhar para o gráfico não é tão fácil assim. Agora, a função só x mais 2 é esse gráfico aqui, e ela existe quando x igual a 2, ela dá 4. Tá, e por que eu não posso simplificar? Não pode, porque não pode e acabou. Tá? Porque o f de x... Você pode dizer, por exemplo, que o f de x é um h de x dividido por g de x, tá? Agora vamos esquecer o não pode porque acabou que ficou feio, né? O f de x é uma função que foi criada a partir de funções antigas. Tá? Então você não vai poder simplificar essas duas como nós fizemos aqui.
Quando uma função é criada a partir de funções antigas, nós não podemos fazer isso. Tá? Esse é o motivo. Tá? Então, se é te pedido qual que é o domínio dessa função, não simplifique. É o domínio como a função apareceu. Você pode simplificar, né, para dizer assim, eu observei que conforme se aproxima de 2, o x, o y se aproxima de 4. Mas x não pode ser 2, só pode chegar perto. Isso sim. Bom, vamos trabalhar com mais domínios e imagens, né, para entender bem isso. Encontre o domínio, e aqui pediu a imagem também, ó, desta função A e dessa função B. Dessa função A, né, não olhe para o gráfico já, melhor não olhar para o gráfico já. Dessa função A, eu sei que o domínio é quando este cara aqui é maior do que 0. Maior ou igual, né? Então, o domínio eu já sei que é x maior ou igual a 1. Domínio, tá? Escrevendo de maneira simplificada. O certo é x pertence aos reais, tal, que x maior ou igual a 1. E a imagem? Bom, a imagem eu tenho que dar uma pensada. Se x for igual a 1, isso aqui vai dar 0. Então, este termo aqui, ó, este termo, depois de tirado a raiz, o menor valor que ele tem é 0. Qualquer x maior do que 1 vai fazer com que essa raiz seja maior do que 0. Então, a imagem é 2, a menor imagem é 2 mais 0. Então, a imagem é y maior ou igual a 2. Agora, se você fizer o gráfico dessa função, né, e der uma espiada, você vai ver que é isso que vai acontecer mesmo. Ó. O domínio dessa função, né, esse é o gráfico da função, né? O domínio é x maior do que 1. E quando você substitui x igual a 1 aqui, vai dar 1 menos 1, que vai dar 0, e a menor imagem é 2. A partir que você substitui x maiores do que 1, você vai ter imagens maiores do que 2. Então, você acabou de achar o domínio e a imagem. Vamos ao mais complicadinho, que é a letra B. Na letra B, eu tenho essa divisão de frações aqui, até melhor escrever assim, ó, x mais 1 sobre x menos 1. F de x. Aqui, notadamente, eu vejo que eu tenho um problema em x igual a 1. Tá? Então, o meu domínio, ele é igual a x pertencente aos reais, tal que x diferente de 1. Muito bem, e a imagem? Agora você descobriu que x tem que ser diferente de 1. E a imagem? Bom, pense o seguinte aqui, ó. Aqui em cima pode dar qualquer número, positivo ou negativo. Aqui embaixo pode dar qualquer número, positivo ou negativo. Só não pode dar 0. Só não pode dar 0, que é quando x igual a 1. Então essa imagem, ela vai, né? Ela pode ser qualquer coisa, né? Eu vou colocar aqui de menos infinito até mais infinito. E aqui embaixo pode ser qualquer coisa de menos infinito até mais infinito, né? Menos 1, né? Menos o número 1. Bom, isso aqui é qualquer coisa de menos infinito a mais infinito, né? Qualquer coisa de menos infinito a mais infinito. Eu vou pensar um pouquinho mais. Isso não me pareceu tão claro. Eu vou fazer um espacinho aqui. Agora, conforme esse x cresce, esse x aqui embaixo cresce também, né? Vamos imaginar um número bem grande. Bom, se eu pego um número bem grande e somo com 1, continua um número bem grande, então vai ficar infinito. Se eu pego um número bem grande e diminuo de 1, não faz nem cócega. Bom, isso aqui dá mais ou menos 1.
Agora eu vou tentar menos infinito. Se eu pegar menos infinito mais 1, não faz nem cócega, menos infinito menos 1, não faz nem cócega, também dá mais ou menos 1. Então me parece que quando x for muito grande, positivamente ou negativamente, ele tende a 1. Então eu vou desenhar uma assíntota aqui, ó. No x igual a 1. Porque quando x tende a infinito positivo, ele tende a 1. Quando tende a infinito negativo, ele tende a 1 também. E agora, quando x for 0, tu não tem problema nenhum, né? Quando x for 0, né, tu não tem problema nenhum, você substitui lá, ó, 0 mais 1, 0 menos 1, vai ficar menos 1, que é o que está aqui mesmo. Agora, quando x for 1, você tem um problema, não está no domínio. X igual a 1 não está no domínio da função. Tá? Quando x for igual a 1, né, você vai ter uma assíntota vertical, né, porque ela não está no domínio da função. Sempre que o numerador for 0, aliás, quase sempre, você tem uma assíntota vertical. No caso anterior, nós não tínhamos, quando o denominador é 0, tá? Mas isso nós vamos ver melhor em limite. Quando você pode cortar o de baixo com o de cima, apesar da função não existir, você não tem assíntota. E quando você não pode cortar, né? Aqui não tem como cortar o de baixo com o de cima, aí você tem uma assíntota vertical. Resumindo, qual que é o domínio? O domínio são todos os x, com exceção do x igual a 1. Qual que é a imagem? A imagem são todos os y, com exceção do y igual a 1. Por que com exceção do y igual a 1? Que tu não vai chegar nele nunca. Você só vai chegar nele quando x for mais infinito ou menos infinito. Tá? Não tem como você chegar no y igual a 1. Quer fazer o teste? Faz, escreve ali 1 igual a x mais 1, x menos 1. Daí você passa esse para lá multiplicando, x menos 1 igual a x mais 1. Corta esse, só vai acontecer quando menos 1 igual a mais 1. Isso não tem condições, né? Isso nunca vai acontecer. Então, não dá. Agora, qualquer outro número você consegue achar aqui. Coloca 10. Daí você vai fazer 10 igual a x mais 1, x menos 1. Aí vai ficar 10x menos 10 igual a x mais 1. 9x igual a 11. X igual a 11 sobre 9. Né? Então, quando x igual a 10, que nem aparece aqui, né, quando y igual a 10, né, o x vai ser igual a 11 sobre 9. 11 sobre 9, até que é um número bem simpático, né? É um número muito próximo a 1, né? Um pouquinho maior do que 1, né? Faz todo sentido do mundo, né? Aí vai dar o 10 aqui em cima. Priya, tranquilo até aí? Sim, tudo tranquilo. É 1,22, é uma... É uma dízima, né? Uhum. E agora é a parte que eu acho mais legal, né? Começa um pouquinho de aplicação. Qual que é o domínio de uma aplicação? Peguemos aqui uma cartolina, né? Essa cartolina, ela vinha, né? Quando você comprou a cartolina, ela tinha esses cantinhos aqui, que aqui já não estão colocados, né? Mas essa cartolina era de 30 por 16. Aí você cortou esses cantinhos de modo a criar uma caixinha de areia. E você quer saber qual que é o volume dessa caixa? Depende do x, claro que depende do x. E como calcula esse volume? Bom, o volume é fácil, né? É esse lado vezes esse lado vezes a altura, né? E a altura é o cantinho x que você cortou. De forma, ó, volume é igual a um lado, 30 menos 2x, né, que é esse lado aqui, vezes o outro lado, né, vezes a altura. Agora, você pode fazer a distributiva e encontrar a fórmula para o volume. Poderia deixar em cima assim, ou assado, tanto faz. E aí, dada
a função volume, essa de cima ou a de baixo, que é a mesma, pede-se qual que é o domínio da função. Bom, se eu olho para uma função dessas e ninguém me avisa que é o volume de uma caixa, eu digo que o domínio dessa função vai de menos infinito a mais infinito, não tem nada que impeça. Agora, numa aplicação de engenharia, o domínio é outro, ele vai além do domínio natural da função. Eu não posso cortar, por exemplo, demais isso aqui, né? Se esse comprimento é 16, é naturalmente que eu não posso cortar mais do que 8, porque senão eu vou começar a cortar o que já foi cortado. Isso é um verdadeiro absurdo. Por isso que o domínio dessa função é x, e nem conta o 0 e nem conta o 8. Entre 0 e 8 é exclusivo, né? Não inclusive, exclusivo. Né? Porque o 0 é não cortar e o 8 seria um verdadeiro absurdo, né? Eu tenho que ter algum volume. E aí, se você fizer o gráfico desse volume, no intervalo de corte, né, da cartolina de 0 até 8, você vai descobrir que o volume máximo, né, claro que você pode ter uma caixinha bem rasinha ou bem funda, nenhuma das duas vai ter um volume bom. Né? Uma altura média vai te dar um volume bom, né, e essa altura é 3, alguma coisa. Né? Aqui você vai ter onde você consegue, vamos supor que você tivesse uma cartolina, olha aqui, você tem pó de ouro para levar para onde você quiser. Agora faça a caixinha que você consiga levar a maior quantidade de ouro possível. É bom saber matemática ali, né? Para o cara pensar, pô, então eu vou fazer mais ou menos de 3 esse corte, porque 3, alguma coisinha é onde eu vou conseguir levar mais ouro comigo, né? Então, já é um bom motivador, né? Vai que um dia, né, te ofereça essa oportunidade. Muito bem, passada essa fase, agora nós podemos criar funções novas a partir de antigas. Isso é bastante óbvio, né? Você vai somar, vai subtrair, vai multiplicar e dividir. E nós já sabemos fazer isso. Naturalmente nós sabemos fazer isso. Nós só temos que tomar cuidado com o domínio dessas funções e não sair cortando funções antigas, né? E achar que está tudo bem. Quando você faz uma função nova a partir de antigas, por exemplo aqui, né? Vai que f de x é igual a x quadrado, né? E g de x é igual a 2x. Né? Daí o Mamute vai criar uma função nova, né? Ele vai dividir f por g, ele vai escrever x quadrado dividido por 2x, corta esse com esse, igual a x sobre 2. Ferrou. Não dá, porque daí o domínio dessa aqui é de menos infinito a mais infinito. E não pode, porque, na verdade, não é isso que você tem, é isso aqui. Você tem uma função nova a partir de funções antigas. Você complicou. Bom, um exemplo aqui. Seja esta a função antiga, né? f e g são funções antigas. A função f definida por esse cara aqui e g por esse daqui. Encontre o domínio, né, de f mais g menos vezes dividido em 7f. Então, comecemos por f mais g. Né? Então, f mais g de x pode ser escrito assim ou assado, né? Tanto faz. Agora, se eu sair simplesmente somando as duas funções, normalmente eu não vou ter grandes problemas. Né? A divisão, que é um problema maior, a multiplicação também. Aí eu tenho essa minha função nova, que eu poderia chamar de h de x. Né? H de x, né, é a soma de duas funções antigas. Qual que é o domínio de h de x? Necessariamente, ele não é o domínio dessa função nova. Tá? Vai coincidir na soma, mas necessariamente não é. Tá? O domínio de h de x é quando o domínio dessas duas funções é obtido, né, atingido ao mesmo tempo. Bom, o domínio de g, vou escrever aqui no canto, o domínio de g, ele é igual a todos os reais. Não tem a restrição. Por quê? O domínio de H, aliás, de F, o
domínio de f é x maior do que 2, né? Porque esse cara aqui não pode ser negativo. Então, x maior ou igual a 2. Ó, esse aqui não é meu. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então tá. Como que eu consigo fazer com que esses dois domínios sejam atendidos ao mesmo tempo? É só fazer x maior do que 2. Para eu atender o domínio de f e de g ao mesmo tempo, né, eu tenho que pegar aquele que restringe mais, que é o x maior do que 2. Então, o domínio de f mais g é x maior do que 2, obviamente. É x maior do que 2. Por sorte, ou por azar, não sei, se você tivesse feito por aqui, ia dar a mesma coisa. Mas não deve fazer pelo resultado. Né? A função nova, gerada a partir de funções antigas, é tal que o domínio da nova é o pior caso dos dois domínios das antigas. Tá? Vou ter que atender as duas ao mesmo tempo. Tanto para soma como para subtração. Como para tudo, né? Multiplicação, para tudo. Tá? Isso é fato. Pode acontecer de, num desses casos, ainda você ter uma restrição adicional por conta da operação realizada entre as funções. Mas soma e subtração, isso não acontece. Bom, então, aqui é a soma das duas funções. Aqui é a subtração de duas funções. Aqui você tem uma função, bom, eu chamei de h de cima, vou chamar de j de x essa aqui, ó, né, que é f menos g, vai dar isso daqui. E o domínio natural dela também é x maior do que 2, que é igual à intersecção desses dois domínios. Beleza. Parece até que, não sei se está bem legal, né? Mas vamos adiante, qualquer coisa a gente volta. Aqui eu vou chamar de outra função L de x. L de x é f de x vezes g de x. Né? Que é só multiplicar esse daqui por esse daqui, né? Que eu tenho aqui. E aí eu sei que de cara, no mínimo, o domínio dessa função L tem que ser a intersecção desses dois domínios, que é x maior do que 2. Agora, se eu olhar para essa nova função, tem mais algum domínio? Não tem mais nenhum domínio. X maior do que 2 atende aqui, de boas, e lá sem problema. Então, para os três primeiros casos, para só uma linha aqui, ó. Para os três primeiros casos, eu fazer apenas a intersecção das duas funções que deram origem à função resultado, tranquilo. Não tive nenhuma surpresa aqui na composição. Agora, no f sobre g, certamente eu tenho uma surpresa, porque o g precisa ser diferente de zero. Tá? Então, vamos lá. F sobre g, né? Aqui sim. Além do x ter que ser maior do que 2, que era o que eu já esperava, pela intersecção desses dois domínios, o x precisa ser diferente de 3. Então, neste caso, eu tenho o x maior do que 2, né, maior ou igual a 2, fruto da intersecção do domínio de f com g, mas eu tenho que fazer ainda com que x seja diferente de 3. Tá? Então, o domínio de f dividido por g, eu posso até representar por uma reta aqui, ó, a reta do domínio de f dividido por g, eu poderia chamar isso aqui de uma outra função, sei lá, r de x. Tá? O domínio de r é x maior ou igual a 2, então eu boto uma bola fechada aqui, ó. 2.
ele vem até 3 aberto e depois vai até o mais infinito. Esse é o domínio da função R de x, que é f dividido por g. Porque eu tenho que atender, além da intersecção dos domínios das funções que deram origem à nova função, a esse denominador diferente de zero. É nada mais do que a lógica. Agora, se eu fizer 7 vezes a função, né, que eu vou chamar de função S de x, S de x é 7 vezes f de x, que está aqui representada, só 7 vezes aquela função. Bom, eu não preciso nem fazer a intersecção das duas, né? Eu pego apenas o domínio de f, porque não tem g nenhum aqui na criação de S, só peguei f. Né? Então, é o domínio de f, intersecção com mais algum pepino que apareceu aqui nessa composição. Como eu só multipliquei por 7, não apareceu nada além do que eu já esperava, que era x maior do que 2. Então, o domínio de S de x é x maior ou igual a 2, simplesmente. Pedro, Fraga, Chayane, Vieira, Rian, Wesley, como é que está o entendimento disso? Tudo tranquilo. O Rian, tá. Pedro, como é que está? Tranquilo. João Cordeiro, obrigado também por ter respondido. Quando faço pergunta assim, é só para acordar vocês, mas eu gostaria que todos respondessem, né? Pedro Fraga não me respondeu ainda. Marissa? Ah, agora respondeu. Marissa, tranquilo também. Tiago, Mom. Wesley. Tiago Fernandes. João Pedro. Tranquilo, professor. Tranquilo, legal. Então, vamos a coisas um pouco mais complicadas agora, mas com o mesmo assunto. Aqui pede-se, mostre que se f de x, olha que pepininho aqui, não é um pepinão, f de x igual a raiz de x. E g de x também igual a raiz de x. E foi colocado aqui uma terceira função, h de x igual a x. Então, o domínio de f vezes g não é igual ao domínio de h. Eu sou tentado a dizer, numa primeira olhada, que é igual, mas não é. Né? Bom, primeiro eu vou descobrir quanto que é f vezes g. Tá? F de x vezes g de x é igual a raiz de x vezes raiz de x. E olha o que faz o mamutismo. Eu sou capaz de dizer que isso aqui é igual a x. E é? E é. Raiz de x vezes raiz de x é x. Agora vamos ao h de x, que é igual a x. Qual que é o domínio de h de x? Alguém me ajuda aí. Qual que é o domínio de h? De y igual a x, aqui, essa função aqui. Qual que é o domínio dessa função? Domínio de h. Alguém me ajuda aí. Todos os reais. Todos os reais, perfeito. Eu vou chamar essa função de f vezes g, já vou pegar a mesma cor aqui, de função i de x. Tá? Então, i de x, que é a raiz de x, vezes raiz de x. Camila, obrigado. Qual que é o domínio de i? Algum corajoso ou corajosa? Teria que ser todos reais, mas não é, porque tem que ser a intersecção dos antigos, né? Dos domínios antigos. Exato, Ria. Então, se você não fizesse a simplificação, você sabe que o domínio é x maior ou igual a 0.
O domínio da função i é x maior ou igual a zero, porque é a intersecção desses dois. Então, se eu fosse fazer um gráfico, então, né, o gráfico de i de x, ele começa aqui. Eu adoro isso. O gráfico de i de x, ele começa aqui e vai para lá. Porque, na verdade, o i de x é igual a x também, f vezes g. E o gráfico de h de x é quase igual, só que ele existe também no negativo. E por que que o i não existe? Porque f e g não existem para x negativo. E se i é f vezes g, não tem como i existir. Eu acho que agora clareou, né, João, isso aí ou não? Terra para João. Está aí, João? Só o João Cardoso, né? Mas o João escreveu aqui, mas outro João Figueiredo. Entendi, professor. Entendeu? Ah, tá bom. Quando eu chamo o João, eu gostaria que os dois respondessem aí para mim. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar x, raiz de x. Vou colocar raiz de x também aqui. E aqui eu vou colocar x entre parênteses só para, né? Só para bonito. Agora eu vou colocar números aqui de menos 10 a 10. De menos 5 a 5. E agora aqui, igual raiz do que está do lado de lá. O Excel vai dizer, cara, não dá para fazer isso. Fazer a mesma coisa do lado de cá. Claro que a função é exatamente a mesma, né? E aqui eu vou fazer igual, né? Y igual a x. E agora eu vou fazer uma vezes a outra, né? Raiz de x vezes a raiz de x. Então, vou escrever aqui raiz vezes raiz. Igual a esse vezes esse. E o gráfico que eu vou fazer vai ser de x por esses dois y, né? Por esses dois aqui, ó. Esses dois aqui só são um caminho intermediário que eu não quero, né? Então, aqui f vezes g. Né? Eu poderia chamar aqui, ó, f, g, f vezes g. Fica melhor em h. E eu vou fazer o gráfico desses aqui. Então, vocês vejam, né, que esse azul aqui ele está considerando como zero lá, mas ele não deveria ter considerado zero, deveria ter considerado como se não existisse, né? Afinal de contas, né? Então faz assim, ó. Paga, amarra. Daí você, só aparece um gráfico. Claro que só aparece um, né? Agora eu vou só mudar a ordem que eles aparecem, você já vai. Pronto, agora aparece os dois, né? E um deles ainda não dá para ver bem que um está em cima do outro. Eu vou fazer o seguinte, é só afinar um pouco mais. E o marcador também. Posso deixar ele um pouquinho menor. Pronto. Agora vocês conseguem ver bem, né? Que tem o gráfico do f vezes o g. Se eu selecionar aqui, ó, fica mais fácil, ó, do f vezes o g, né? E o gráfico, né, só do h. O gráfico do f vezes o g só existe nesse outro pedaço, porque as funções que deram origem só existem, né, só dominam de 0 para cima.
Muito bem, visto isso, acho que ficou tranquilo, né? Aqui você tem até alguma definição de como encontrar esses domínios, né? De sempre achar as intersecções. E, além disso, quando você tem a divisão, naturalmente, não pode considerar zero o denominador. Isso é bastante lógico. Vamos agora à composição de funções, né? Não que a gente não tenha criado uma função, mas aqui é no sentido de funções compostas. Antes nós criamos, do ponto de vista de composição de criar, nós compomos antes também, né? Como compor uma música, né? Então, mas aqui nós estamos fazendo funções compostas, né? Função de função. Também é uma operação. Então, aqui nós temos a função. Eu tinha f de x, mas no lugar do x eu coloquei g de x. Né? Então, função de uma função, seno de um cosseno. Né? Nós vamos ver. Né? Então, imagine aqui que eu tenha uma função, até aqui, f de x igual a x² mais 3, e a outra, g de x igual a raiz de x. Quanto que é f de g de x? Muito bem, f do g de x, você faz assim, ó, f do g do x é igual, no lugar do x, que aqui antes você tinha x, né? Você coloca g de x, vai ficar g de x ao quadrado mais 3. Então, f do g do x é igual, no lugar do g do x, você coloca a raiz de x. Raiz de x ao quadrado mais 3. Aqui você tem que ter um grande cuidado também com domínio e com imagem, né? Porque perceba que o g só domina os x maiores ou iguais a 0. O f domina tudo. E aí eu sou capaz de acreditar, depois da simplificação, porque eu vou cortar essa raiz com aquele 2, que o f do x domina tudo. E não é assim. Na questão de domínio, eu tenho que trabalhar com muito cuidado. Tá? Então, se fosse me pedido qual que é o domínio do f do g do x, primeiro eu vejo assim, qual que é o domínio de dentro para fora. Tá? Bom, primeiro eu vejo o domínio do g de x. O domínio do g de x, olhando para cá, é x maior do que 0. Tá? Se eu colocar apenas x maior do que 0 aqui, o que vai sair? Vai sair a imagem do g de x, né, que são valores maiores ou iguais a 0. Então, nunca o meu f vai receber um valor negativo, apesar que ele aguentaria, ele domina. Mas ele nunca vai receber um valor negativo, porque o g nunca vai dar para ele um valor negativo, porque o g é de forma tal que o que entrar nele sempre vai retornar positivo. Não pode entrar negativo, né? Então, logo, a imagem de f pode ser que não seja toda uma parábola, não. A imagem de f é uma parábola, sim, né? Só de f de x, desde que não fosse composição. Se eu fizer f de x, o gráfico de f de x, ele vai ser essa parábola aqui, ó, passando pelo y igual a 3. Agora, se eu fizer o gráfico de f por g, e não por x, a minha imagem, o pior é que a minha imagem vai dar certinho igual, né? Porque ela só vai pegar os g's positivos
né? Mas em termos de imagem não vai mudar nada, porque os x negativos gerariam essa imagem repetida. Não foi pedido aqui a imagem, né? Eu só peço que vocês tomem o cuidado quando forem verificar o domínio dessas funções. Voltando, né? A gente vê o domínio de dentro para fora. Então, eu começo assim, ó, com o domínio de G é igual a x maior ou igual a zero. Tá? Esse é o domínio de G. Daí eu tenho, do domínio de G, eu encontro a imagem de G. A imagem de G, né, são os y maiores ou igual a zero. Da imagem de G, eu vim para o domínio de F, porque o domínio de F não é mais o domínio natural de F, e sim é o que G jogou para ele. Agora, do domínio de F, que é a imagem de G, eu encontro a imagem de F. Na verdade, de F de G, né? Mas deixemos aqui só de F para não poluir com muitas letras. Muito bem, nós calculamos aqui o F do G de x e vamos calcular de novo, porque já falamos bastante, né? Então vamos dar uma limpada aqui nesses slides. Pede-se F do G do x, né? Então, F do G do x é igual a G de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 3, né? E que o Mamutinho coloca aqui x mais 3. Só que tem que colocar uma vírgula aqui com x maior ou igual a zero. Né? Por isso que foi colocado isso aqui, ó. Por quê? Porque o G só é definido para x maior do que zero. Aí eu tenho que encontrar o domínio dessa composição. E aqui também, ó, isso é uma composição. Se eu não simplificar, eu consigo achar com facilidade o domínio da composição. Claro que é x maior do que zero. Não deixa de ser uma função nova a partir da composição de funções antigas. Agora, o contrário, será que é verdadeiro? Não sei, não sei. Eu vou ter que colocar no papel. Né? Então, G de f de x. G de f de x é igual a, bom, raiz quadrada. Não vou elevar a 1/2, porque eu não enxergo tão bem 1/2 com raiz quadrada. Então, é raiz quadrada, que é o G. Né? G de x. Né? Então, aqui dentro vai o f de x. Raiz quadrada de x quadrado mais 3. Eu não simplifiquei nada, então ficou fácil, vai ficar mais fácil de ver, né? Nem tem como simplificar. Que esse cara aqui sempre tem que ser maior do que zero. Mas a bem da verdade é que esse cara sempre é maior do que zero. Porque não tem x no mundo que eu coloque ali, e isso dê menor do que zero. Sempre, né? X quadrado. O menor número que dá é quando x for zero, que vai dar 3. Então tá certo. Então, esse domínio... O domínio da composição é livre. Veja que engraçado. O domínio de G de x não é tão bonito assim. Né? Mas o domínio da composição é livre. Como pode isso? Eu não entendi. Bom, vamos pensar com calma. Qual que é o domínio de f? O domínio de f é livre. Beleza. Então, o domínio de f é livre. Se eu jogar qualquer coisa aqui em f, eu encontro qualquer coisa em y? Não. Eu encontro sempre y maiores do que 3. Então, como consequência, a imagem de f é y maior do que 3. Maior ou igual a 3. Só que a imagem de f é o domínio de G. Então, o domínio de G, né, o que o G vai receber
Não é mais qualquer coisa. O G vai receber só o que o F mandar para ele. E o F vai mandar para ele apenas X, né? Ou apenas F, né? Maiores ou iguais a 3. Bom, se eu jogar qualquer coisa no X, eu recebo qualquer coisa maior do que 3. E a minha função G é capaz de calcular qualquer coisa maior do que 3. Logo, o domínio dessa composição é qualquer X. Porque o F, jogado qualquer coisa nele, sempre vai retornar algo acima do que 3. E G calcula numa boa tudo que é maior ou igual a 3. Engraçado que as funções individualmente elas têm a restrição, mas a composição delas eliminou essa restrição, ou pelo menos mascarou essa restrição. Nós podemos fazer o gráfico agora, vamos fazer o gráfico da função e da composição da função no Excel, por que não? X² mais 3 e raiz de x. O Excel ele é uma ferramenta super valiosa para nós entendermos cálculo. Então, aqui eu vou colocar x² mais 3, e a outra era a raiz de x. Raiz de x. Eu vou fazer isso também, de menos 5 a 5. Eu vou copiar outra planilha aqui, ó. Só essa coluna. Igual a esse quadrado mais 3. Sempre vai dar números maiores do que 3, né? A gente observou bem isso. E raiz de x igual a raiz. Eu até deveria só calcular a raiz se esse número fosse positivo, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Igual a c. Este maior ou igual a 0. Né? Então, raiz de x. Se não, deixa a célula vazia. Olha que legal isso. Agora, eu tenho essas duas funções e vou fazer a composição, né? Acho que essa era F. E a outra é G. Eu vou escrever G de x, F de x, a gente sabe que é de x. Aqui eu vou fazer F de G. Pronto, claro que é F de G de x. Igual a x². Então, na verdade, é G². Mais 3. Claro que não vai poder existir, né? Porque as outras não existem, mas agora eu vou fazer na mão, não vou encher de C aí para não complicar. Tá, então aqui também eu até vou tirar aquele C agora para não complicar. Igual a raiz. Que apareça num mesmo, não quer dizer. Aqui eu fiz F do G. Agora eu vou fazer G do F. G do F. O G do F é igual a raiz. O G do F... Aqui eu fiz o F do G. Agora o G do F. Então é a raiz. G é a raiz do F que está ali. Então, deu bem com o que nós imaginávamos, né? Essa aqui sempre existe e a DK não existe para valores diferentes de 0. Eu vou apagar esses aqui para não me poluir os gráficos. E agora eu vou fazer o gráfico de x e de f do g e o g de f. Então, aqui eu tenho o F do G. Até apareceu a legenda, olha que coisa boa. E o G do F, né, que vale para qualquer valor.
Um só vale para x maior do que 0. E o outro vale para qualquer valor de x. Exatamente o que aconteceu aqui. O primeiro deu a reta x mais 3. E eu consigo ver no Excel que o primeiro, que é o f do g, deu uma reta, x mais 3. Que só existe para x maior do que 0. E o segundo, parece que deu meio que uma parábola, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha. O segundo, não dá para simplificar, é uma raiz quadrada de algo ao quadrado. Então é uma função que não é tão fácil de se entender. Eu só sei que quando x tender ao infinito, isso aqui vai tender a uma reta, sim. Porque soma com esse número, vai dar infinito, corta o quadrado para a raiz, fica y igual a x. Então, tá de acordo, sim. Tanto é que eu vejo que ele tende a uma reta aqui para valores maiores já. Y igual a x, y igual a menos x. Poderia colocar aqui de menos 50 a mais 50 e somar de 10 em 10. Eu teria mais fácil ainda, igual a este mais 10. Até lá embaixo. Agora eu vejo que ele tende uma reta aqui e tende uma reta aqui, o que faz todo o sentido do mundo. Muito bem, meus caros. Vamos fazer uma última composição do f, do g, do h. E depois vocês vão me achar o domínio dessas funções. Primeiro eu vou fazer a composição e depois vocês vão achar o domínio para mim. Já vou deixar isso lá no Moodle. Então tenho aqui a função f de x, g de x e h de x. Como f do g do h já está feito, eu vou fazer alguma troca. Eu vou fazer h do g do f de x. Não faz sentido falar f do g do h, Então, na verdade, eu estou achando h do g do f de x. Vamos lá. Como é que eu faria isso? Acho que dá para fazer na continuidade e fazer para cá. Dá para continuar aqui. Vamos começar com o f do x. O f do x é a raiz de x. Então, raiz de x. F de x. G de x é 1 sobre x. H de x é x ao cubo. H de g, só colocar aqui, F, G e H. Fazer H de G, só H de G, esquece todo o resto lá. H de G é igual a G ao cubo. Vou fazer GDF. O que é GDF? GDF é 1 sobre F. Que tal colocar no lugar daquele G lá 1 sobre F? Porque agora eu vou achar H de G de F. Tá? Então, no lugar do G, eu vou colocar G de F, que é 1 sobre F. Então, H de G de F é 1 sobre F ao cubo. E o F de x é raiz de x. Então, H do G do F de x é igual ao cubo 1 sobre raiz de x. E essa é a solução. Tem várias maneiras de ver, talvez até um pouco menos enroladas que essa,
a gente tem que ir desenvolvendo a nossa maneira, tá? Outra maneira aqui mais direta, eu vou fazer novamente aqui, h do g do f do x. h do g do f do x. Eu poderia pensar, essa função mais externa, h é ao cubo. Então, primeiro eu coloco a função mais externa, ao cubo. Alguma coisa ao cubo. Depois eu vou colocando a mais de dentro. Vou colocar com outra cor. G. G é 1 sobre x. Então, 1 sobre a função. E depois eu coloco a mais interna. F. O que é F? É raiz de. E finalmente coloco o x, que é a última coisa que está faltando aí. Talvez seja mais fácil do que esse processo aqui. Vocês escolham a forma que for aparentemente mais fácil. Tiago, João, Chayane, Maressa, Wesley. Como é que está aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, beleza. Tranquilo. A questão que você vai postar lá no Moodle vai ser... Qual? Essa daqui eu vou pedir para vocês encontrarem, eu vou postar agora, eu vou pedir para vocês encontrarem o domínio e a imagem, eu vou escrever lá, né? df do g da h de x, dh do g do f e o g do h do... algumas composições aí, tá? Beleza, então. E fazer o gráfico também, mas para hoje, tá? Eu vou colocar lá no Moodle agora. Eu sugiro que vocês já tentem brincar um pouquinho no Excel, né? No Excel, tentem fazer, então, o f do g do h, tá? Para x de menos 5 a 5 também. Tá? Eu nem vou sair daqui já, mas a parte da aula formal, né, por hoje é isso, tá? E eu vou colocar lá no Moodle para ser entregue ainda hoje, né? Esse exercício, tá? Eu acho que hoje até o final da aula, inclusive, ou até a meia-noite, alguma coisa assim, tá bom? Beleza, então, professor. Beleza? Beleza, professor. Valeu. Valeu. Um abração aí para vocês. Eu tô aqui ainda hoje, tá? Até o final da aula. Ok.